Tretas na família. Oi, eu sou o Igor, eu faço parte da equipe Colar, uma equipe de 5 pessoas especializadas na mudança das relações e quem sabe do mundo através da comunicação. A gente escolheu esse tema hoje não à toa, por conta da época de eleição. A gente escuta muita gente que frequenta as nossas atividades e também entre a gente percebe que às vezes existem essas tretas que acontecem por coisas externas, né, como a política, às vezes brigas entre pessoas, né, e criam os times dentro das famílias, enfim. E a gente queria bater um papo com vocês hoje disso, explorar algumas ideias de como talvez a comunicação possa ajudar. A equipe Colar faz lives toda segunda e toda quinta-feira, às 6 horas da tarde. Então, marquem sempre no calendário as disponibilidades para participar. Parece que agora o som está ok. Essa é a terceira tentativa dessa live. A gente agradece quem persistiu e esperou a gente acertar os problemas aí de conexão. A Letícia já chegou, a Paula Rocha está chegando também e temos a volta do Pedro, o saudoso Pedro, as nossas lives de segunda e de quinta-feira. E a gente sempre pede que vocês mandem sugestões de temas, contem o que estão achando das lives, como está chegando aí para vocês. E as lives ficam gravadas aqui no Insta, algumas viram podcast também. Se vocês quiserem procurar no Spotify por Equipe Colar, lá vai ter a referência do nosso Pod Colar, que é o podcast da equipe. E por falar nas atividades da equipe também, a comunidade Colar continua com as suas inscrições abertas, agora direto, esperamos não fechar nunca mais as inscrições da comunidade. E você pode aderir a qualquer tempo e participar dos nossos encontros por lá também. E aí, Letícia, quando você pensa em tretas na família, diga lá que vem. Oi. Então, eu acho que assim, uma das coisas que. A primeira coisa que vem para mim, na verdade, é meu trabalho como mediadora, né? Porque a mediação ela é principalmente usada em conflitos de família, né, na justiça. Para quem não conhece a mediação, ela é uma forma de você resolver as disputas também jurídicas, mas qualquer, né? Tipo, a gente tem um conflito, a gente precisa entrar num acordo, né? Mas conversando. Então, o mediador, ele não é assim alguém que fala quem tem razão, quem está certo, quem está errado. Mas, vixe, o Pedro caiu. Mas é a pessoa que normalmente ajuda as pessoas que estão envolvidas na questão a conversar e, se for o caso, chegarem num acordo, né? Então, assim, muitas vezes o nosso trabalho de mediação envolve famílias, né? Envolve questões como divórcio, guarda, alimentos, partilha de herança, enfim. E é muito comum que sejam coisas que já estavam acontecendo dentro da família e que foram aumentando, aumentando, aumentando até chegar num ponto em que as pessoas chegaram à conclusão de que tinha que entrar com processo, que normalmente não ajuda, né, na treta. Mas eu fiz até um vídeo essa semana falando sobre isso, né, aquecendo para a live, que o que eu acho interessante é que na treta da família, tretas de família, o que elas têm sempre em comum é a sensação de que eu sempre perco. Não interessa o que aconteça, não interessa se eu ganho, vou ganhar, acabei com o fulano. Mesmo quando ele ganha, a sensação é que a gente perdeu, e muito, né? E acho que também um outro ponto que costuma aparecer muito, especialmente quando a gente chega ali, né, no processo, é a gente ficar discutindo por uma coisa que não é o problema real. Né? Então você vê as pessoas entrarem numa batalha de anos em torno de uma casa, não sei o que. Na verdade, o problema não era a casa, era assim: a mamãe gostava mais de você do que de mim, ou você foi embora e me deixou cuidando do papai, e aí, depois que ele morreu, você apareceu querendo um pedaço. Não é a casa, é o reconhecimento. Né? Ou eu querer que o pai ou a mãe pague mais alimentos para a criança dentro de um divórcio, não sei o quê, porque, na verdade, eu sinto que eu queria que aquela pessoa estivesse presente. Mas eu não tenho como obrigar ela juridicamente a estar presente, eu tenho como obrigar ela a pagar mais dinheiro. Então eu vou atrás disso, né, que é o que a justiça me permite fazer. Então, assim, muitas vezes nas famílias tem
uma treta enorme em torno de coisas que não são aquilo que realmente precisa ser discutido. A gente falou um pouco disso também quando a gente estava falando sobre, né, como falar a verdade sem perder a amizade. Então, no episódio passado a gente falou um tanto disso. E você, Pedro? De volta? Que legal. Estão me ouvindo bem? Tá. De volta. Pô, tretas na família. A minha experiência com isso, na minha família eu vi muitas tretas. Muitas tretas, minha experiência pessoal, assim, tretas de vários níveis. Tretas de argumentos, né? Tretas silenciosas, assim, que as pessoas não falavam que a coisa estava acontecendo, mas ela estava no ar, mas não estava sendo falada. Tretas com agressão verbal, né? Jogos psicológicos, tretas com agressão física. E falando assim, parece, sei lá, né? Talvez pareça para algumas pessoas assim, nossa, né? Que coisa, mas é tão comum, né? É tão comum tudo isso nas famílias. E isso tudo não quer dizer que essas pessoas são más, assim, né? Para mim é um grande revelador, assim, é um termômetro de quanto que as pessoas têm recursos para lidar com os conflitos, né, em família. E aí é tudo tão visceral em família, né? Os conflitos, eles são conflitos de uma inteira, né? Que nem você falou, Lê. É uma treta aqui, mas a semente dessa treta é lá de trás, que às vezes nem eu mesmo admito para mim mesmo que o problema é essa semente que está lá atrás. Não, para mim eu fico me convencendo de que o problema é esse que a gente está falando aqui, mas não admito para mim mesmo que, né, que existem essas histórias que se arrastam. E, e a minha experiência assim foi de muita transformação, assim. Eu acho que eu vi as pessoas se transformando hoje em dia, não vejo as mesmas tretas acontecendo do jeito que aconteciam antes, assim. Então acho que é uma grande celebração. É, eu acho que cada pessoa foi meio que buscando as estratégias que tinha para tentar melhorar de alguma forma, porque acho que todo mundo sofre com isso, todo mundo sente, né, vê o custo disso tudo, das pessoas parando de falar umas com as outras, né, das pessoas se distanciando, e aí cada um vai achando a estratégia que consegue, né? Seja, tipo, desse assunto a gente não fala mais na nossa família, por exemplo, né? Às vezes essa é uma alternativa, uma estratégia. Ó, desse assunto a gente não fala mais. Ou desse assunto não dá para falar com aquela pessoa. Então a gente vai meio que criando esses acordos como estratégias, assim, né? E o legal de estudar isso é porque, pô, pessoalmente eu vi que esses acordos são o que a gente encontra, mas não são as únicas soluções. A gente, pô, hoje em dia, quando eu olho para trás, eu tenho muito mais recursos, assim, muito mais recursos para lidar. E fico feliz que isso aconteceu assim na minha vida. Ainda sinto vários impulsos destrutivos de atacar as pessoas, pegá-las pelo pescoço. Mas, pô, hoje em dia é muita celebração, assim, de olhar para trás e ver o tanto que transformou. E não só uma celebração pessoal minha, porque eu estudo isso especificamente, né? Mas também celebrar que as pessoas estão tentando, sabe? As pessoas, elas não estão acomodadas assim. Mesmo as pessoas que parecem que estão acomodadas, eu acho que elas estão tentando de alguma forma, assim, sofrer menos com os conflitos. Elas só não estão talvez oficialmente estudando isso, né? Que às vezes parece que, sei lá, a pessoa não está nem aí, ela não vai mudar nunca e ela não está nem tentando mudar. Mas ela sofre também. E quando a gente sofre, a gente quer que mude. A gente às vezes só não sabe exatamente o que fazer, né? Então, faz o que dá. Eu acho que essa é a minha introdução. Diga lá, Paulinho. Boa, boa. Que legal, gente. Várias coisas importantes.
Uma coisa que a gente sempre fala aqui na Colar, nesse trabalho que a gente faz, é que a família, e aí acho que gostaria de começar a partir desse ponto, né, de que a família é como se fosse um dos lugares mais difíceis da gente tratar esse tipo de questão, né? Não só da gente cuidar de uma forma diferente da treta que surge, porque é o hábito, né, a forma com que a gente cuida da treta, usualmente, é como se ele ficasse arraigado, muito difícil de mudar, né? Um hábito muito forte, muito intenso. E para transformar isso precisa de bastante esforço, né? Esforço emocional e apoio, que nem sempre a gente tem. Nenhum dos dois, né? Nem ferramentas, nem essa força para poder fazer essa mudança e muito menos apoio, né? Então é como se a família fosse um lugar que é geralmente o primeiro lugar que as pessoas querem transformar. A motivação das pessoas para vir até a gente, para buscar as metodologias que a gente oferece, né? Para buscar esse nosso trabalho, e ao mesmo tempo é o lugar mais complicado de você aplicar esse tipo de coisa e transformar, por conta desse envolvimento emocional profundo, de ter muitas coisas, entre aspas, não resolvidas, não ditas já para trás, que vai deixando aquela relação, né? Vai só se acumulando. Essas pequenas coisas, elas não somem. Então acaba que elas continuam ali, você continua lembrando da situação que fulano não te viu, fulano não te deu a consideração que você gostaria, que o impacto chegou diferente, né, da intenção que era, né, que era buscada ali naquele momento. Então, acho que a família é esse lugar complexo, né, profundo, difícil com muitas nuances, muitas variáveis, muitas coisas em risco, né? São pessoas que a gente ama muito, que a gente tem relações muito próximas, muito profundas, de envolvimento muito grande. Então, parece que tudo isso aumenta a quantidade de tensão. Aí o Alisson falou, né? Olha o brejo aparecendo. Exatamente, aquele lugar que você enfia o pé e não consegue tirar ali. O negócio é profundo, difícil de caminhar, né? Então, acho que queria começar relembrando, assim, essas particularidades das tretas em família que deixam elas um pouco mais tensas e intensas, né? E você, Igor? Eu te escutando, tava vindo até uma emoção, assim, porque parece que esse lugar da família é um lugar de, ao mesmo tempo, de muito amor, de muita dor também. Acho que é o lugar que a gente primeiro experimenta o amor e a gente também primeiro experimenta a dor, parece, né? E aí eu acho que é por isso que é tão difícil, né? Outra coisa que estava me vindo aqui é como parece para mim trágico que na maioria das tretas em família, para não dizer todas, tá, que eu tive, parece que todo mundo estava com uma vontade de conexão muito grande, assim, né, e querendo ser escutado, e a tragédia de que às vezes o jeito que a gente escolhe para tentar isso, né, para fazer esse pedido, me escuta ou me veja, né, por inteiro aqui dentro dessa relação, no que está acontecendo, seja muitas vezes estratégias de dor, né? E como essas estratégias viram pilotos automáticos mesmo, como a Paulinha estava falando, né? Aquele caminho que a gente já conhece e aí segue por ali, né? E às vezes isso lida também com a coisa, acho que das explosões, né? Essa coisa que veio da outra live aí, né? Do engole um sapo, vomita um brejo. E aí às vezes a gente estoura, né? Ou corta relações, enfim. E isso não para dizer que seja certo ou errado, né? Essas estratégias que a gente escolhe, né? Mas que às vezes seria importante a gente fazer isso com consciência. Porque, por exemplo, eu, por autocuidado, escolhi em algumas relações familiares manter uma certa distância. Mas a partir de um lugar de escolha, né? Eu nutro
por muitas pessoas bastante amor, mantenho, né? E até essa estratégia de distanciamento cuida, acho que de cuidar disso também, né? Porque parece que às vezes a convivência a, vai minando essas coisas quando a gente não consegue esses recursos, né? Que o Pedro estava falando para conseguir uma conversa mais autêntica ou que seja mais conectada, né? Então, para mim, vem muito isso, né? Como é uma tragédia, às vezes, que acontece e como esse trabalho é importante, às vezes, para a gente até chegar a um ponto de ficar em paz com algumas escolhas, né? Eu, pessoalmente, resolvi focar em algumas relações-chave para mim, né? E dedicar minha energia nessas relações e que são as que eu consigo, né, ter energia emocional para sustentar o desconforto, porque isso é uma coisa que a gente fala muito aqui, né, essa coisa de sustentar o desconforto, a tempestade, né, se manter ali buscando a conexão, né, e às vezes a gente tem a energia emocional meio limitada para essa sustentação, então às vezes escolher algumas relações em que eu vou focar que para mim, sei lá, são mais recorrentes ou quase que inevitáveis, enfim, né? E focar nessas, né? E aí algumas têm um maior distanciamento, às vezes temporário, né? A gente não sabe como que as coisas evoluem, enfim, né? Mas são estratégias que a gente pode ir adotando aí, acho. E você, Lê, o que você acha? Acho que essas estratégias, né, essas coisas, eu acho que uma das coisas que, para mim, marca muito nas tretas em família é o impulso que a gente tem de tomar partido. Né? Como costuma dividir as pessoas, como costuma ser uma coisa assim que, né? Porque o que acontece? Normalmente na família você ama as pessoas, mas elas entre si, às vezes, não estão se amando muito, né? Então, por exemplo, acho que o exemplo que dá para eu trazer é o exemplo de sogra, né? Então, entre a mãe e a avó, às vezes, tem uma treta de nora e sogra. Mas para a criança que está assistindo aquilo, é vovó e mamãe. Né? E é muito difícil para essa criança ter que achar um lado ali, entre a avó e a mãe. Ou entre a mãe e o pai em caso de divórcio. Ou mesmo assim, se você vai pensar na esposa da pessoa, né, que é nora, sogra, tipo, para ela é a esposa de um lado e a mãe dela do outro, né? Ou pai, se for sogro, enfim. Mas a questão é, uma das características da treta em família, dessas batalhas épicas, essas tretas que duram, assim, às vezes mais de uma geração até, né? Porque às vezes é tipo assim, é um ramo da família que não fala com outro ramo da família, porque numa ceia de Natal, o tio fulano falou pro tio cicrano, né, que eles só traziam linguiça pro churrasco. E aí, desde então, né, as famílias não se falam, porque esse ramo da família é snob e o outro ramo da família é pobre, e, né, aquelas coisas. Então, é muito interessante. Por quê? Porque às vezes nisso, principalmente, né, como criança, ou nesse olhar da pessoa que não tem nada a ver com isso, você fica olhando e fala, pô, mas a galera ali é super legal, né? Rola aquele sentimento, às vezes, de Romeu e Julieta, tipo, eu não posso amar ambas as pessoas ao mesmo tempo, né? A família inteira tem que entrar no caminho. Então, assim, eu acho que uma das coisas bacanas, né, do nosso trabalho da Colar, inclusive, é que a gente traz essa possibilidade de você se reconciliar com as pessoas dentro de você. Se dá espaço para sentir o que você está sentindo. Porque para mim foi algo que eu aprendi que fez muita diferença. Aprender que eu posso amar minha mãe e minha avó, e o meu tio e meu outro tio, e quem quer que seja, e que eles podem se odiar entre eles. Eu não tenho, e isso é muito importante, eu não tenho a função, a obrigação, a responsabilidade de fazer com que as pessoas parem de brigar entre si. Eu posso permitir que elas se detestem. Eu permito, porque isso não precisa afetar o meu amor por elas. A ponto de que, se elas chegam para mim e demandam de mim uma lealdade, você não pode, não sei o que, eu posso dizer,
Eu entendo que para você essa pessoa é seu irmão que te xingou, a sua sogra, a sua nora, o seu, enfim. Para mim é vovô, vovó, titia. E você é minha mãe. E eu não me peça para escolher. São pessoas da minha família. A pedido de escolha me machuca. E eu prefiro que nesse momento eu não escolha. Eu entendo que você faz esse pedido para você é importante, mas eu aqui quero amar essas pessoas. Ah, você é isentona, não quer ser. Não, eu quero só ter o direito de amar as pessoas que eu amo. Não precisar fingir que não existe em mim um amor que eu sinto de fato. Uma vez eu conversei com um cara, olha que coisa nada a ver, mas eu acho importante de trazer isso. Eu conversei com um cara que era albanês, e ele disse que ele ele não era de Kosovo, mas era da região da Albânia ali, muitas guerras, e são guerras, eles descrevem ali como guerras de família. Alguém matou o irmão de alguém, tipo Abril Despedaçado, inclusive Abril Despedaçado muita gente não sabe, mas é uma história do Ismail Kadaré, que é um escritor albanês, é uma história da Albânia, que foi filmada como se fosse do Nordeste brasileiro. E daí ele conta isso, que são histórias de famílias que saem se matando, assim, matou o irmão dele, agora você vai matar o irmão dele, assim, né? E ele disse que um dia ele pegou o trem com um cara que ele sabia que era da família inimiga. E eles estavam no mesmo vagão do trem. E sentaram ali um do lado do outro, tipo, não tinha alternativa. E aí disse que no determinado momento, o cara pegou e deu uma laranja na mão dele. Por um país pobre, tipo, uma laranja. E ele disse, e assim, o jeito que ele me contou isso, com lágrimas nos olhos, uma laranja. Tipo assim, mas é que foi uma coisa assim, era uma pessoa sentada do meu lado, dividindo comida comigo. Não era um monstro, era só uma pessoa. E eu sou obrigado a dizer não e odiar essa pessoa e fechar minha cara e me afastar dela por causa de uma coisa que eu nem entendo direito como começou. Né? Então, assim, eu acho muito interessante como esses sentimentos de lealdade, às vezes, eles atrapalham o fluxo do amor e da comunicação entre a gente. Né? A gente sentir que a gente, para amar a minha mãe, eu preciso detestar o meu pai, porque eles se divorciaram e a minha mãe ficou muito magoada com meu pai. Então não tem como conciliar as duas coisas. Tem! Porque nessa relação você é sua filha. É pai e mãe. O que eles têm é entre eles, não te envolve. Por mais que você possa racionalmente achar pesada, que eu vi machismo, não sei o que e tal, não vai deixar de ser teu pai. Se você ama seu pai, ame seu pai. Não é de passar a mão na cabeça dele e falar que ele tem razão. Você pode olhar para ele como criatura falha e machista e cheia de problemas, e ainda assim dizer, pô, eu amo você, você é meu pai. Preferia que você não fizesse isso, isso e isso. Tipo, mas é a vida dele, a relação entre eles. Enfim. O que foi? As pessoas estão chorando. É o Pedro, na verdade, que vem depois do Pedro. Que foi, gente? Perdi o que aconteceu aí. É o que o Igor colocou aqui. Palinho das águas aqui à beira dos prantos, porque é um canceriano e uma pisciana. E o taurino de coração gelado, né? Pô, tava pensando tanta coisa aqui, mas tava pensando que as tretas em família, elas têm uma questão que eu acho que pesa especialmente nas tretas de família, que é a recorrência de certas coisas. Assim, outro dia eu estava vendo uma situação, duas pessoas da mesma família, aí uma fez uma coisa, aí a outra falou assim, pô, mas você sempre faz isso. Né? Então, é tipo, aquela dor daquela recorrência de uma vida inteira, sabe? Eu não acredito que você ainda faz isso, eu já te pedi para não fazer isso, porque eu não gosto disso, eu não sei o que, e a pessoa continua fazendo. Né? E como pode ser difícil, principalmente quando as pessoas moram na mesma casa. Né? Então, acho que uma das dores das tretas de família é essa sensação de, pô, você não me vê, a minha vida inteira você não me viu nesse lugar, nesse aspecto, pelo menos. Né? Às vezes a minha vida inteira você não me viu na minha totalidade, sei lá. Mas é uma sensação muito difícil e que é muito recorrente, né?
nas tretas de família, essa sensação de, pô, você não me vê e você continua não me vendo, eu tô aqui acenando bandeiras e falando, me veja, por favor, e você continua não me vendo, e talvez você vai morrer e eu vou morrer e você vai continuar não me vendo nesse lugar que eu gostaria tanto que você me visse. Então, acho que é um dos lutos, né? E como também, acho que na nossa experiência assim, profissional com esse assunto, como que existe um papel até estratégico de às vezes a gente se distanciar, né, de certas pessoas exatamente para não se destruir ainda mais, assim, né, para respirar, para conseguir ter um outro ponto de vista para lidar, para digerir o que aconteceu, porque muitas vezes a convivência ali diária, ela vai entrando num lugar tóxico, destrutivo de todo mundo, e não, a gente tem que ficar junto, porque a gente é família, porque aí se a gente não ficar junto, quem que vai cuidar de você e como é que vai ser? Então não tem jeito, a gente tem que ficar junto. Né? E eu acho que esse tem que ficar muito perigoso, assim, porque aí a gente vai todo mundo indo para a vala junto, assim, né? Então acho que o distanciamento estratégico, ele muitas vezes ajuda, inclusive, as pessoas terem mais espaço para curar, se curarem e aí conseguirem até ver o ponto de vista do outro. Né? Muitas vezes que eu me distanciei, eu consegui, nossa, olha só, era isso que essa pessoa queria, era isso que ela estava tentando fazer naquele momento. Né? E quando a gente está cara a cara, fica um fogo muito cruzado ali, muito difícil de decantar certas coisas. Né? Diga lá, Paulinho. Legal. Sua fala e o comentário aqui da Geonalda me vieram num lugar. Ela disse assim: a pior coisa é quando alguém resolve dar o assunto por encerrado e vai embora quando ainda se tem muito a dizer. Como se fosse aquela. Aí a Lei respondeu: pô, até ótima essa metáfora que a gente está lançando. E ficam os sapos todos coachando, engolidos no brejo da nossa barriga. Engraçado, porque isso me lembrou, né? Essa parte que você trouxe, Pedro, esse comentário da Geonalda, me lembrou de que eu senti uma falta crônica de ser escutada e de poder expressar meus sentimentos. Minha família é muito inteligente e muito racional. Então, você expressar o sentimento queria dizer um pedido de ajuda e que rapidamente ia ser resolvido. Rapidamente. Pessoas ultra solícitas e muito cuidadosas. E, ao mesmo tempo, eu nunca tinha espaço para sofrer. Eu nunca tinha espaço para poder elaborar e viver aquilo que eu estava vivendo no momento. Eu tinha sempre que estar em homeostase, tinha sempre que estar bem ali, né? Não poderia ter alguma coisa desregulada, alguma coisa incomodando, né? Alguma coisa sofrendo, principalmente com sentimentos, né, muito inquietantes, assim. Então, isso era uma coisa que acontecia na minha família e que agora que, né, trabalho com isso e chego na Colar, né, e nos outros trabalhos dessas questões de relacionamentos, né, que tem também no Manifesto, eu vejo o quanto que isso é comum, o quanto que isso é recorrente, o quanto isso acontece na vida das pessoas, de às vezes até receber um apoio, mas um apoio que corta a possibilidade de você continuar processando, de você falar mais sobre o assunto, de você aprofundar naquilo que está sentindo, de expressar com mais verdade outras coisas que estariam relacionadas àquele assunto e que acabam não sendo investigadas, porque resolve muito rápido. É meio funcionalista, assim, digamos, né? Então, isso era uma parada que eu sentia e que talvez outras pessoas possam se identificar, assim, com essa sensação de que na família, quando você reclama de alguma coisa, quando se incomoda com algo, quando tem algum tipo de treta, o negócio muito rapidamente já quer ser resolvido. E aí, pô, você está trazendo esse assunto de novo? Por quê? Para que você está falando disso de novo? Já resolveu? Putz, cara, mas ainda está doendo. Eu ainda tenho coisas que não foram vistas aqui, que eu gostaria de falar para você que são importantes. E que, por serem importantes e não estarem recebendo
espaço, apoio, escuta, elas continuam voltando. E vai continuar voltando, até você conseguir realmente escrutinar, elaborar e visualizar, investigar ali cada coisa que está presente. Então, se eu acabo querendo resolver as coisas muito rápido, eu não quero escutar muito sobre a questão, eu posso cair nessa armadilha de ficar, então, né, não dando espaço para as coisas se desenrolarem com mais cuidado. Assim. Acho que esse era um ponto interessante que eu queria trazer. E você, Igor? Nossa, eu vou pegar esse gancho porque é muito, para mim, uma estratégia de sobrevivência que talvez tenha sido repetida durante milênios pela gente, né? Porque a gente hoje vive em uma condição de vida bem mais confortável do que os nossos antepassados, né? E aí, esses eventos dolorosos e trágicos, morte, migrações forçadas, né? As pessoas, né, fugindo da fome, enfim. E se a gente entrar na dor disso, é uma coisa enorme, né? Se for pensar. Então, talvez essa coisa da gente resolver logo e passar logo e não entrar muito na dor, né? Nesse desconforto da dor, tenha sido, né, durante muito tempo, estratégia de sobrevivência para a gente. E ao mesmo tempo que a gente sobrevive, essas coisas ficam acumuladas, né? E parece que vão vindo à tona, né? Até com aspectos transgeracionais, às vezes a gente vê, né? Em terapia e tal. Então, para trazer essa dimensão também de como é importante a gente olhar para isso com carinho também, né? E às vezes tirar um pouco do certo e errado. Quando a gente traz isso daqui para cá, é para a gente refletir mesmo, né? Se talvez faz sentido a gente seguir nessa estratégia que acaba acumulando mais esses machucados, né? Ou se a gente não dá uma vazão para que isso possa sair e descomprimir um pouco, né? E uma outra coisa que está me vindo dentro disso que o Alisson trouxe aqui, subiu o comentário dele aqui, mas achei aqui. Por outro lado, eu vejo esses problemas como forma de amadurecimento entre as gerações seguintes, consequentemente quebrando os valores conservadores, né, para ele. E eu vejo assim, eu ia trazer essa coisa, né, do conflito geracional, que acho que é uma coisa que vem muito quando eu penso em treta de família também. E eu sou privilegiado porque hoje eu sou pai, então eu consigo ter uma visão dos dois lados da coisa, né? Durante muito tempo eu tive só a visão como filho e fica muito essa coisa, né? Da falta da escuta e da incompreensão. E eu vejo como nesse papel de pai eu às vezes estou nesse lugar também de me sentir não escutado, não compreendido, né? E para mim vem muito desse jeito da gente pensar de certo e errado, né? E onde parece que tem uma coisa muito forte entre as gerações, em que a geração mais antiga está às vezes muito preocupada com segurança, enquanto que a mais nova quer liberdade, escolha, né? E parece que o conflito vai girando em torno disso, né? E aí quando a gente coloca certo e errado no meio das coisas é que tende a gerar desconexão, porque eu olho para outra pessoa como errada, né? Então, às vezes, essa pessoa mais velha que eu, que está buscando segurança de um jeito que não faz sentido para mim, quando eu olho só na questão da escolha dela ou do comportamento, parece que é errado. Eu já excluo totalmente a possibilidade de me conectar com ela, né? Ao mesmo tempo, eu mais velho, estou vendo uma pessoa mais nova, né? Um filho, um sobrinho fazendo uma coisa que não faz sentido para mim, mas que ele está buscando a escolha, a autonomia dele, explorar novidade, né? Essa coisa de que as gerações novas elas impulsionam a gente para novidade e para evolução, eu acredito, né? E se eu olho aquilo como errado, eu perco completamente a possibilidade de me conectar com ela também. Então, para mim, tem sido muito um caminho de eu olhar esses certos e errados que gritam dentro de mim para tentar ver, poxa, né, o que essa pessoa está querendo cuidar, né, para eu conseguir um mínimo de conexão com ela, assim,
né? Porque é aquilo, como que eu posso amar uma pessoa que pensa tão diferente de mim? Veio aí no chat, né? Acho que a Letícia até falou um pouco disso, né? Mas eu posso amar essa pessoa, principalmente se é uma pessoa que me trouxe a vida ou colaborou comigo em N coisas, né? Eu posso nutrir gratidão por essa pessoa, pelas N contribuições que ela deu para a minha vida, né? E aí, por um aspecto que sim causa um impacto na minha vida, porque essa coisa da política é muito complicada, acho que, eu não sei se a gente abordou em outra live, é muito complicada porque as escolhas elas se impõem, não existe um diálogo real entre as pessoas que representam a sociedade ali, né? Existe uma questão de imposição, é a coisa do voto, é a maioria. E é como se a maioria pudesse impor a visão de mundo dela às demais pessoas, né? E acho que isso que gera tanta apreensão nesse processo todo. Então, sei lá, acho que deriva muito mais disso, né? Dessa coisa desse impacto que a política tem nas nossas vidas por esse prisma da imposição, né? E menos da escolha em si ou da visão de mundo que a pessoa tem que é diferente da minha, né? Então, sei lá, acho que eu posso nutrir esse amor por pessoas que pensam diferentemente de mim, principalmente quando são pessoas que contribuíram para a minha vida de alguma maneira. E na nossa família a gente percebe isso, né? Como eu disse, ao mesmo tempo que tem o fluxo de dor dentro da família, também tem o fluxo de amor e das pessoas se, né, colaborando e se ajudando em diversos aspectos, né? E talvez eu dar um passo atrás no meu certo e errado e buscar conexão, isso não quer dizer que eu, vou, que nem o Pedro estava falando, né? A convivência pode ser tóxica, então, se eu convivo muito com uma pessoa, alguma hora vai acabar entrando naquele ponto de atrito e vai azedar, né? Então, também, modular a convivência, né? Mas a gente consegue nutrir essas coisas, e deixando um pouco certo e errado de lado, acho que é possível até a gente desconstruir coisas que são base de preconceito, como adultismo, né? Que é pensar que as crianças não têm discernimento ou, né, não sabem fazer escolhas, né? É uma base de discriminação, né? E onde as crianças não têm nem poder para se organizar contra isso, entendeu? É bem complicado, né? E etarismo também, né? Olhar as pessoas mais velhas como pessoas que não têm mais nada a contribuir para a evolução da sociedade, né? Então, acho que para mim o trabalho tem sido muito esse de deixar um pouco certo e errado de lado e tentar ver o que cada pessoa está querendo cuidar, né? O que você acha, Lê? E acho que já pensando em considerações finais, né? Eu acho que assim, como considerações finais, né? Justamente, trazendo. Acho que o meu coração, hoje eu sei, dá conta de sentir gratidão extrema e tristeza profunda, ligadas à mesma pessoa. E eu me permiti ter essa capacidade, não me privar dela, sabe? Eu posso sentir muito, muito, muito carinho por uma pessoa e ainda assim sentir muita revolta com muitas coisas que essa pessoa fez, para mim ou para outras pessoas. Né? E eu não preciso escolher uma delas. Eu não preciso escolher entre o meu amor e a minha raiva. Eu não preciso escolher entre gratidão e tristeza, luto, o que quer que seja. Eu posso sentir tudo isso. É tudo genuíno, é tudo verdadeiro, tudo vem de mim. E tá tudo certo. Né? Quando a gente sai do certo e do errado nas relações, de descobrir quem que tá certo e quem tá errado, né? Esse viés que é punitivo, que é fica mais fácil da gente abraçar o que parecem ser contradições emocionais. E na verdade são simplesmente emoções, porque nós somos seres humanos. E nós temos várias faces, várias facetas, várias camadas. É natural que a gente sinta coisas diversas pelo mesmo ser humano, né? E abraçar isso e compreender isso é o que nos permite, então, fazer escolhas de acordo com aquilo que faz sentido dentro dessa relação. O de fato vai cuidar de mim e dessa pessoa e das pessoas em volta.
Às vezes eu preciso me afastar mesmo amando alguém profundamente. Às vezes, a despeito de todas as minhas discordâncias e atritos, eu quero essa pessoa na minha vida nesse momento e quero estar com ela, e é isso. Então, assim, me permitir isso me parece muito importante, sabe? Que bom, Alisson tá aqui dizendo que precisava escutar isso. Que bom, eu também precisava escutar isso, Alisson. Nesse momento da particular da história do Brasil e do mundo, é muito, assim, muito profundo essa permissão que a gente pode se dar para amar uma pessoa que pensa muito diferente, que age muito diferente, enfim. E ver se a gente quer se afastar ou quer continuar junto, enfim. Né? É isso. Obrigada pela companhia, gente. Pedro? Pô, considerações finais. Esse comentário do Alisson, né? Quando a gente se torna pai, passamos a entender melhor as relações familiares. Eu acho isso interessante porque é como se você ganhasse um ponto de vista novo, né? E ao mesmo tempo é uma coisa que eu acho que dá para fazer de uma certa forma sem se tornar pai necessariamente, né? É porque provavelmente quando a pessoa se torna pai ou se torna mãe, ela começa a ver de um ponto de vista diferente. Mas com as práticas, por exemplo, que a gente trabalha na Colar, a gente exercita isso também, de ver as situações por pontos de vista diferentes e entender o lado da pessoa, né? Então, não necessariamente eu preciso esperar eu me tornar pai, né? E às vezes se torna pai e não entende o próprio pai também. Às vezes acontece isso, né? Então, eu acho que, resumidamente, existe uma coisa muito potente nesse entender por que que a outra pessoa faz o que ela faz, ou fez o que ela fez, né? Agiu do jeito que agiu, mesmo que isso tenha machucado muito, assim. E aí, esse exercício de tentar entender o que que será que estava por trás do que essa pessoa fez, né, nessa treta de família, eu acho que contraintuitivamente isso pode ser muito transformador, pode ser muito curador. Eu entender por que que será que a pessoa fez o que ela fez ou ela faz o que ela faz, né? Contraintuitivo por quê? Porque naturalmente eu me importo mais com a minha dor, né? A minha dor é muito mais latente. Eu não quero ficar olhando do ponto de vista do outro, porque eu quero cuidar do meu sofrimento, né? Das minhas preocupações. Mas ao conseguir fazer esse exercício empático, né? De entender, puxa, por que será que essa pessoa faz isso? Ou fez isso comigo, né? Isso pode ser muito curador, assim. Eu falo da minha experiência pessoal e também profissional das pessoas. Às vezes as pessoas nem conseguem, elas estão sofrendo tanto que elas nem conseguem ver, tentar ver do ponto de vista da outra pessoa. Isso faz parte do processo dela, né? Mas é muito curioso. E aí eu fiquei pensando assim, será que existe um tipo de treta, ou uma natureza de treta que a gente tem mais com pais e mães, nossos pais e mães, e outra natureza de treta que a gente tem mais com filhos, né, e filhas. Fiquei pensando nisso, assim, né? Porque com pai e mãe, muitas vezes, profissionalmente eu vejo isso também, assim. Com pai e mãe eu quero me afastar um pouco, porque eles estão invadindo um pouco demais, assim. Eles estão, né? Eu quero me afastar, quero delimitar, me proteger um pouco, porque a ação deles me faz um pouco mal. Então, será que dá para você dar um passo para trás? Né? É um pouco isso, assim. E com o filho é diferente. Tipo, será que dá para você dar um passo para frente? Né? Para a gente ter certeza que a gente está conectado. Né? Eu estou sentindo que a gente está se distanciando de alguma forma. Então, vejo essa recorrência de tretas, assim, como é curioso, né? Porque ao mesmo tempo que eu, como pai, como mãe, eu posso estar sentindo essa preocupação, dessa distância acontecendo, talvez o meu filho, minha filha, esteja sentindo aquela coisa de, será que dá para você dar um passo para trás também? Então, esses conflitos geracionais, né? Diga lá, Paula. Grata, querido. Ai, gente, acho que o que me veio aqui enquanto falávamos, né, as reflexões vindo, acho que o que me veio aqui de dizer para fazer as considerações finais é essa questão
de poder lutar quando dá errado, entre aspas, né? Quando a desconexão acontece, quando o jeito que eu queria cuidar da situação não rola. E você poder se acolher mesmo, que às vezes não dá para remendar, né? Não dá para consertar aquilo que aconteceu e a gente não consegue cuidar. E uma pessoa que era muito próxima da família, uma pessoa que você amava, a relação com aquela pessoa não é mais a mesma. E aí separa, ou então, né, lidar com o luto, exatamente, Igor. A gente conseguir realmente se acolher e pedir apoio e abrir espaço para poder sentir essa dor, para conseguir seguir em frente, aceitando também, né, que a coisa não deu, não saiu como eu gostaria. Então acho que a minha dica de hoje é essa, que vai ter momentos que não vai ter como curar com band-aid ali, e aí a coisa vai se separar, se despedaçar, né? E saber acolher isso pode cuidar muito da gente também, né? Do nosso coração, da dor que a gente sente. E aí, como a gente sempre fala aqui na Colar, pedir apoio, pedir se abrir para receber também esse apoio e esse cuidado para essa coisa que está dolorida. E você, Igor? Lembrando que aqui na comunidade Colar é um baita lugar para pedir e conseguir esse apoio, né? A gente percebe que é um tema recorrente esse de família, e as pessoas trazem e a gente trata nos encontros, né? Teve uma época até que a gente tinha um encontro temático de família, a gente também concluiu agora a primeira jornada de comunicação em família, né? Então, é um tema quente, assim, e que você pode explorar e buscar esse apoio lá na comunidade, né? Para mim, está vindo muito uma coisa assim de também ter consciência dos meus próprios limites, né? Às vezes a gente vê duas pessoas brigando em família e que nem foi trazido antes. Parece que eu tenho que escolher ou que então eu preciso dar um jeito de fazer essas pessoas se gostarem, porque senão aí eu vou ter que escolher e aí vai dar ruim, né? Enfim, é aquilo. A gente não precisa resolver treta que não é nossa, e mesmo as tretas que são nossas, a gente pode ir devagar, sabe? É que nem eu disse antes, eu escolhi focar em algumas relações-chave para mim e achei que tive bons resultados, assim, né? Estou conseguindo um fluxo melhor de comunicação nessas relações e me sentindo energizado para sustentar o desconforto quando ele vem, né? Então, ter essa consciência é muito importante, né? Junto do acesso a esse apoio externo. Sem apoio externo, a gente nunca vai conseguir desenvolver isso, né? Porque a hora que fica difícil, eu tenho que ter algum lugar para onde eu possa desabafar, né? Recorrer e me reenergizar, né? E essa coisa que vem, que está, acho que um pouco conectado com isso que a Paulinha trouxe, né, que o Marcelo trouxe aqui no chat. Tenho ouvido muito um comentário de pessoas mais jovens sobre pessoas de mais idade que dizem: são todos homens velhos e brancos. O que vocês acham disso? Vou dizer o que eu acho. Eu acho que é reflexo dessa dificuldade de achar um lugar de conexão, né? E perceber que esse lugar de conexão ele depende de uma abertura das duas partes, né? Então, se eu não estou me sentindo escutado, eu posso tentar conexão, e a outra pessoa pode não tentar conexão, né? Então acho que a gente tem que se perguntar também, será que as pessoas mais velhas estão buscando também se abrir para a perspectiva das mais novas e achar esse lugar de conexão, um lugar onde a gente possa ver como que a gente convive cuidando das coisas que são importantes para a gente, né? Então acho que não é nenhuma ideia do mais jovem querer impor a sua ótica ao mais velho e nem o contrário, né? É uma coisa da gente tentar um lugar de abertura todo mundo, né? A Letícia acho que quer trazer um pouco em relação a isso também.
Sim, é só trazer uma observação, né? Que não é à toa que a observação são todos homens, velhos e brancos. Então, me parece que quando uma pessoa jovem fala isso, ela não está só falando de uma dificuldade de se conectar, como se a pessoa outra vivesse em um outro planeta, uma outra realidade, uma outra cabeça. Mas ela também fala um tanto de desnível de privilégio na nossa sociedade, né? Porque a gente sabe que as pessoas que são mais facilmente ouvidas na nossa sociedade são homens brancos e de mais idade. São pessoas cuja palavra tem muito peso. É interessante até porque se você pega uma mulher branca de mais idade, a palavra dela não tem o mesmo peso da de um homem branco de mais idade, pelo contrário, né? Ela tende até a ser descreditada por conta da idade. Então, assim, mas tem essa ideia de sapiência dos homens brancos e de mais idade. E aí, assim, fica essa coisa que me parece que é o quê? É a sensação de que você não vai se abrir para se conectar comigo porque você não precisa se conectar comigo. Você já tem todo o poder. Então, quando uma pessoa fala uma coisa assim, me vem muito isso, a frustração de alguém que está embaixo, que precisa se conectar com quem está em cima para causar uma mudança, para ser vista e para ter suas necessidades atendidas. E que sente que assim, eu tenho que fazer todo o esforço para chegar aí. Porque para você não interessa fazer. É uma das coisas que a gente fala que quem tem o privilégio, tem inclusive o privilégio de escolher quando a gente vai falar sobre o privilégio. Né? Porque essa conversa vai acontecer quando a outra pessoa quiser. Porque ela tem o poder de se afastar e não falar a respeito disso. Então, enfim. Uma observação só a trazer. Mas é exatamente isso. Para mim parece bem isso, o Igor colocou perfeitamente, que é uma denúncia da sensação de desconexão profunda. E uma frustração em relação a isso. Não, eu achei maravilhoso esse seu complemento, porque traz essa dimensão de olhar para privilégios estruturais, né? Machismo, racismo, e por aí vai. Né? E tem um comentário da Sidoca também. Cida Gerson falou que na política, decepção quando um pensa na honestidade e economia, e outro no cuidado com a vida. Quanto a fala afeta a vida do outro, né? Em lutar, afastar até conseguir ou não compreender. Pois é. É muito comum que as posições, não é que a gente não entenda o ponto de vista do outro, a gente simplesmente valoriza aspectos diferentes de uma mesma situação. Então, uma pessoa é mais pragmática e olha mais para a situação prática, econômica, e outra pessoa pensa no cuidado. Sim, mas não é bom, não é divertido, as pessoas estão passando mal enquanto isso acontece. Né? Soluções que tendem a ser polêmicas por conta disso. E eu achei isso interessante, né, que a Cida falou. A Cida é nossa, a Cida é das nossas, ela já participa da comunidade há algum tempo, então essa coisa do ir lutar, quer dizer, aceitar a dor da desconexão. Que chato que é, que merda que é eu estar aqui, gostar tanto de você e perceber que você vê essa coisa que é tão importante para mim de um jeito tão diferente do meu, a ponto de isso impactar a minha vida e a sua. Né? Então, assim, sentar esse momento nós dois juntos aqui, olharmos para isso e, puxa, que bosta. Né? Só um segundo que eu já vou concluir. E aí, essa dica que ela deu, essa dica preciosa da Sidoca Gerson, gente, se afastar até conseguir compreender ou não. Mas dá um tempo para si mesmo, não é se afastar, vai embora, mas se permitir uma pausa na conversa, né? Para se centrar dentro de você, porque senão fica aquela coisa em que a gente fica só um reagindo ao outro e não volta a se conectar, que eu acho que talvez seja o ponto que está mais importante quando você gosta da pessoa com quem você está falando. Né? Não perder essa conexão. Enfim, diga aí. Não, legal. Veio uma outra dica aqui também, que é lembrar sempre essa coisa de que ninguém muda ninguém. As pessoas mudam porque elas querem, porque elas veem sentido nisso e porque é importante para elas isso. Né? Então eu não vou conseguir mudar ninguém. Se eu partir desse princípio, né, de que eu não mudo ninguém, talvez eu ache espaço para amar a pessoa do jeito que ela é, um espaço dentro do meu coração para essa pessoa, ainda que a gente não conviva, ainda que a gente pense muito diferente, né? Mas achar esse espaço para amar mais, né? Para a gente conseguir um pouco além da dor
e achar mais amor nessas relações. Acho que é isso. Recados finais agora, né, gente? Lembrar que se você quiser conhecer mais a equipe Colar, entra na nossa bio. Lá tem os links para a comunidade. Se você quiser conhecer mais a proposta da comunidade, são 3 encontros semanais que a gente faz, às terças e quintas à noite e domingos pela manhã. Além disso, tem fórum, tem os pares empáticos, tem toda a oportunidade de busca de apoio e oferecimento de apoio, né? Além disso, as lives a gente faz toda segunda e toda quinta-feira às 18 horas. Marquem nos seus calendários se você quiser acompanhar a gente aqui ao vivo. Se não conseguir acompanhar ao vivo, as lives ficam no Instagram por um certo período e algumas também viram podcast. Então lá no Spotify você pode procurar por Equipe Colar e lá você vai encontrar o nosso famoso Pod Colar, que é o podcast da equipe. Lá na bio também tem os links para os grupos de WhatsApp, onde a gente envia as divulgações das atividades da Colar, também os dias de live aqui. Então, se você quiser receber essas notificações, entra por lá. São grupos de aviso apenas, só a gente que envia esses avisos não tem interação. Então, não tem essa preocupação de vocês ficarem afogados por milhares de mensagens diárias. Ok? Acho que eu tinha para falar era isso. Complementem, por favor. Eu acho que está ótimo. Eu só queria agradecer a quem passou por aqui, quem comentou, quem brincou com a gente, participou, e quem está ouvindo depois pelo Spotify, né? Porque essa live vira podcast. Então, com o apoio aí da edição do maravilhoso Pedro Salviato, muito grata por esse apoio. E é isso. Boa noite, gente. Obrigadão. Grata, gente. Um abraço. Valeu. Valeu, galera.